Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um vídeo do canal, e como vocês estão percebendo, o formato hoje é bem diferente do que o formato que a gente costuma fazer. Então, a pedido da espiritualidade, nós vamos estar utilizando uma poesia, ou seja, o Chacoalho de Amor do Poeta Estelar, que na verdade o Chacoalho de Amor sempre foram a base dos vídeos do canal Luz nas Entrelinhas. E é exatamente isso, né? A luz nas entrelinhas vem deste conhecimento que a espiritualidade nos presenteia através desses chapalhos, poesias, né? Na verdade, essas poesias eu tenho trazido para o blog desde 2015, mas nesses 2 últimos anos eu publiquei muito pouco, porque a gente se dedicou muito à Casa de Amor, né? Nós 4 aqui do canal e mais os outros amigos fundadores, então eu publiquei poucos vídeos. A partir deste vídeo de hoje, a poesia que nós utilizarmos será inédita, tá? Então, eles nos passaram, na verdade, eles não, o Poeta Estelar, o meu mentor, o mentor da Casa de Amor, nos passou uma poesia que fala sobre a nova era, tá? Então, nós vamos conversar a respeito dela, e no final, né, no último vídeo, na verdade, serão 4 vídeos, né, se o mês tiver 5 semanas, serão 5 vídeos, falando do mesmo assunto, né, trazido pela poesia. Então, vocês vão perceber, para quem acompanha as rodas de conversa na Casa de Amor, para quem acompanha o blog Poesia e Luz, que que o poeta está trazendo algo assim bem mais objetivo, com vários temas envolvidos. Então a gente vai conseguir ter uma ótima conversa, não é, meninos? Né, Renata? Né, Flávio? Né, Michele? Isso Com aí. certeza. Com certeza. Então, assim, a poesia de hoje é a respeito da nova era. Então, a nova era, esse novo momento em que a humanidade está vivendo, né? Algo assim, bem perceptível pelas coisas que que estão acontecendo ao nosso redor. Então, assim, nós estamos sentindo uma grande necessidade de buscar mais conhecimento, mais entendimento a respeito deste momento. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de falar a respeito das crianças da nova era, que são, na verdade, os porta-vozes nessa nova consciência de planeta. Tá? Então, eu tenho recebido várias mensagens falando dessas crianças que chegaram ao planeta a partir do ano 2000. Então, elas são crianças, assim, diferenciadas, mesmo a gente não prestando atenção nos detalhes que acontecem com relação às crianças que participam da nossa vida, se a gente prestar mais atenção, a gente vai entender que elas são diferentes, né, meninos? Vocês que têm uma menina, né, tão novinha, e que já tem tantas habilidades diferenciadas, né, Michele, Flávio, né? Renata também tem 2 meninas, né? Então, vocês gostariam de falar um pouco sobre as crianças da nova era? Eu concordo com você. Eu percebo muito, né, dentro da minha casa e com todas as crianças que eu convivo, realmente tem uma diferença enorme. Elas já vêm com uma sensibilidade mais ampliada, né? Elas vêm com algumas intolerâncias, digamos assim, muito bacanas, né? Então, assim, já tem uma intolerância a coisas erradas, a mentiras, né? Elas são muito mais puras, mais verdadeiras, elas se importam, mais amorosas, né? Elas se importam com outras coisas. Então, eu vejo, assim, nas minhas filhas e nessas crianças, realmente uma mudança de comportamento, de atitude,
e uma mudança, inclusive, energética mesmo, né? Isso fica muito claro. Elas já vieram com alguns desapegos, com algumas características muito diferentes da nossa geração. Sim. Nós aqui, eu particularmente, assim, eu noto muito mais, muito embora temos 2 filhos, nascidos depois, né, a partir do ano 2000, o primeiro já despertava algumas coisas em mim, né? Ele não demonstrava tanto, mas a amorosidade era mais perceptível, né? Agora, a menor, né, de uns anos para cá, de pouco tempo para cá, ela tem muito mais características, como a Renata disse. Ela é mais óbvia, quando ela gosta, quando ela não gosta, ela fala, ela tem uma conduta que nós adultos, às vezes a gente fica com mais dedos, assim, com receio de falar alguma coisa, e eles falam sem agredir. E às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente acha até que eles estão respondendo, mas eles se justificam e falam assim: mas eu não estou respondendo, eu só estou falando o que eu penso, né? Então, agora eu percebo que as crianças estão cada vez menos como os meus pais, ou como eu mesmo falava no passado: ai, puxou mais esse, puxou mais aquele. Claro que há características da convivência, mas a abertura energética muda, e na medida que a gente também vai mudando, a gente vai percebendo mais coisas, acho que a gente consegue absorver melhor. São crianças que estão mais voltadas por gostos da natureza, que têm uma sensibilidade maior frente às pessoas. Hoje, a gente falando aqui de espiritualidade, são crianças que captam campo, que acabam enxergando patologias que nós, às vezes, não enxergamos, sentem que as pessoas têm traumas, têm dores. São crianças que se consideram especiais por um sentimento, assim, eu sei fazer isso, isso para mim é óbvio. E elas vivem como se elas estivessem relembrando muitas coisas, porque, na verdade, elas têm que relembrar muitas coisas mesmo, porque elas já viveram em épocas nas quais elas podem ter sido tolhidas, cerceadas, e por isso elas trazem consigo agora a voz da libertação, a voz de que agora é o momento que elas podem expressar sem serem feridas, sem serem cerceadas, tolhidas, e que elas também vão falar sem ferir ninguém, porque o que elas trazem é a verdade que, para elas, faz sentido. É verdade. É isso, então. Na poesia de hoje, o poeta Estelar nos trouxe um trecho aqui bem interessante falando dessas crianças, né? Então ele fala assim: ó, os novos habitantes que estão chegando, trazendo o choro acalentador das crianças da nova era, se aprumam para agir. Então, como a espiritualidade fala, foram as crianças que chegaram depois do ano 2000. Então, as mais velhas delas têm 25 anos, né? Estão fazendo faculdade, estão começando a vida profissional, e ele fala assim, que elas estão se preparando para liderar massas com um olhar certeiro, a mente afiada, o coração transbordando de empatia e misericórdia. Então, a gente enxerga muito isso, né, nesses jovens, a gente que recebe muitos jovens na Casa de Amor, né, então a gente vê muitos que já estão nesse processo de buscar, né, aquela essência que eles trouxeram com eles e espalhar para outras, né, para os outros irmãos, para as outras pessoas. E eu sinto assim, né, que no caso até dos meus netos, né, eles têm muito interesse, tudo nesse lado energético, do lado da espiritualidade, eles gostam muito de cristais, gostam muito de radiestesia, eles ficam encantados com o pêndulo, né, que a gente utiliza na Casa de Amor,
Então, assim, às vezes a gente não olha com um olhar mais objetivo para essas características, mas o poeta estelar chamando a atenção, você fala assim, nossa, é verdade. Então, vai ser a partir dessas crianças que a nova era vai se solidificar, né? Que eles vão estar liderando os países, vão estar trazendo esse olhar de empatia, de amor, de carinho para todos os habitantes do planeta. E a gente tem que buscar, assim, ser mais otimista, né? Acreditar mais, que às vezes a gente fala assim, será? Mas, assim, está diante da gente, né? Todo esse processo. Eu que nasci no meio do século passado, eu já vivenciei com muitas gerações. E eu percebo que essa geração agora, dessas nossas crianças que têm 9, 10, 11 anos, né? Os jovens também, como o Miguel, filho da Michele e do Flávio, tem esse diferencial muito lindo, né? De terem chegado aqui trazendo essa bagagem de conhecimento de muitas vidas, e eles vieram auxiliar seus pais. Uma vez o poeta falou isso, eu falei, nossa, né, que engraçado, mas é verdade. Então, eu tenho certeza que nós estamos aprendendo muito com eles, né? E estamos também trazendo para as nossas casas uma sabedoria que eles estão nos passando, né? Eu ia falar exatamente Isso. isso. Eu acho que é um aprendizado muito grande e importante, assim, também para a gente refletir muito, porque tem um choque, né? Tem um choque da nossa geração Sim, com eles. A gente já está falando aqui que tem, inclusive, até um choque energético, né? Então, uma criança, por exemplo, os nossos filhos já vieram num lar que está um pouco mais preparado, a gente já tem mais uma abertura, a gente está num caminho, né, de expansão de consciência, de evolução espiritual, mas muitos caem em lares que não estão nessa jornada. Então, eu acho que a reflexão é para nós pais, educadores, avós, né, como é que a gente está mantendo o ambiente para manter e preparar essas crianças, né? Porque o que a gente está vendo também por aí tem um outro lado dessas crianças se perdendo, dessas crianças não tendo o acompanhamento e esse entendimento que a gente está discutindo aqui, esse olhar. Então, estão desenvolvendo diversas questões emocionais, né? Então, assim, também tem um lado que a gente não pode deixar de falar, que é acolher realmente, né, essas crianças e entender que eles têm muito a aprender, né? Então a gente não pode olhar para uma criança dessa e achar que é avoado, não está muito preocupado. Eles não são tão materialistas, né, como nós somos e fomos, né? Então eles têm uma outra visão de tudo. E aí, como que entra realmente em choque com o que a gente aprendeu, com o que a gente está acostumado, né? Com as nossas crenças, inclusive, que a gente vai falar depois, mas então, assim, o aprendizado está em como nós vamos ajudar essas crianças a manterem e a deixar e preparar e ajudá-las com que elas vão fazer aquilo que elas vieram fazer, né? Transformar o mundo. exatamente isso. É verdade, elas precisam muito de apoio emocional, precisam de muita compreensão, né? Eu acredito que às vezes as crianças que vieram em lares desajustados e de repente não conseguem enxergar, né, aquela essência divina que elas trouxeram para poder compartilhar. Nós também, né, que temos, assim, estamos nesse processo evolutivo de buscar mais conhecimento, mais entendimento, passar conhecimento, como faz a Casa de Amor, nós temos uma grande responsabilidade também, de auxiliar os pais, as mães, né, a poderem direcionar essas crianças, né, tanto é que a espiritualidade já nos pediu, que vai ter lá na Casa de Amor
um grupo, né, para estar acolhendo essas crianças da nova era, né, e que a gente chama, nós chamamos a nossa casa de herdeiros também da Casa de Amor, né, que vão continuar esse trabalho. Quem sabe ali está um fio da meada, né, para que eles possam iniciar essa caminhada que vai ser muito bonita, né, de acordo com as escolhas, né, de acordo com aquilo que a gente pode estar passando para eles. Né? É importante dizer que, muito embora isso não é um privilégio de ter essas crianças só nós ou quem tem abertura para a espiritualidade. Sim. Não, isso é ao alcance de todas as pessoas. A gente não está falando de religião, a gente está falando de oportunidade, de uma mudança planetária, de uma mudança energética. Então, muito embora alguns lares não estejam preparados, eles não são, assim, descobertos por isso, eles têm também essa oportunidade. E esse olhar que a gente vai ter com as crianças, e temos que ter, mas tem que também ter uma abertura para os pais, para eles terem esse olhar para aproveitarem essa oportunidade. Uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, que essas crianças, nesses lares que ainda estão em ajuste, eles funcionam como se fosse algodãozinho, assim, para cuidar, para fazer com que a coisa não saia tão do que tem, do caminho que tem que ser seguido. Então, uma dose a mais de amorosidade, uma dose a mais de curiosidade, né? Quando você falou das crianças que gostam mais, agora estão mais despertas, dos cristais, da radiestesia, elas são muito mais curiosas, elas não têm muito medo de perguntar, de pegar, elas vão para cima mesmo, né? Elas são assim. Então, é importante dizer que nenhum lar está descoberto dessa oportunidade de ter essas crianças que estão aí para modificar tudo. Exatamente. E muitas vezes essas crianças são a correção de lares desajustados, né? Porque elas podem sentir ali que elas têm como elas sentem esse senso de justiça, que elas têm um dever, uma obrigação de auxiliar aquelas consciências que ali estão no seio familiar, de melhorarem o seu caminho. Então, elas vão servir como luz, como farol, como exemplo do que é necessário fazer para que aquele lar melhore, se estabilize, tenha uma nova luz, ganhe um novo sentido. E o que a Elza colocou anteriormente é super válido e importante. Nós, na Casa de Amor, que distribuímos conhecimento por meio dos cursos, por meio das rodas de conversa, dos trabalhos energéticos que desenvolvemos além da revolução do ser, precisamos pensar como os terapeutas também estão enxergando essas crianças, porque elas também carregam uma energia totalmente diferenciada e que são taxadas como índigo, como crianças que têm autismo, crianças que têm TDAH, e que muitas vezes elas não são compreendidas no local elas vivem, e não que ela tenha isso energeticamente falando, é apenas uma frequência elevada e que não está sendo dada a devida atenção por quem está enxergando aquilo. Elas são espiritualmente diferenciadas, né? Elas têm um cabedal de conhecimento, de sabedoria diferenciado, e da hora que chega aqui no planeta, não consegue expor, não consegue, né, compartilhar essa sabedoria, aí é que a gente se confunde, né, com essas síndromes que está tão comum, que a gente não ouvia falar 15, 20 anos atrás, né, exatamente, um pouquinho antes do ano 2000, eu acho que é um marco, realmente, mas as crianças, é isso, a gente precisa de muita força, de um olhar, assim, muito carinhoso e cuidadoso para com elas. Bom, pessoal, na próxima semana nós vamos continuar, né,
com essa mesma poesia, discutindo outros pontos. Então, o poeta nos trouxe também o lado em que a gente não acredita, né, em coisas assim, que vão trazer coisas boas para a gente. Então, o exemplo é as crianças, né? Então, esse olhar que a gente colocou aqui é um olhar que nem todos têm, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre o pessimismo que assola a humanidade. Então, até o próximo vídeo.